Amém. Até daqui a pouco. Convido você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Hoje eu vou fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 12 e eu te convido a acompanhar a leitura e depois manter a sua Bíblia aberta aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 12. Mas, enquanto a gente está nesse processo aí de abrir a Bíblia, me permita contextualizar o que a gente teve um pouquinho antes desse texto que a gente vai ler agora pela manhã. Mais uma vez, você vai perceber que nós estamos diante de uma história entre dois personagens que tem sido muito falado aqui na igreja nas últimas mensagens. Um deles é Acabe, o rei de Israel. O outro deles é Elias, o grande profeta Elias. Esse nosso texto de hoje é exatamente após um dos grandes acontecimentos extraordinários realizados pelo nosso Deus na terra. Aquela coisa que é para ninguém questionar o que Deus é capaz de fazer. Elias tinha orado e tinha descido fogo do céu. Você consegue imaginar um negócio desse diante dos seus olhos? Eu consigo imaginar perfeitamente a cena. Mas eu não consigo imaginar a cara que as pessoas devem ter feito olhando e vendo que aquilo era real. Não era um Deus distante, era algo que realmente interferia na história, que se provava Deus capaz de mandar fogo. Cara, deve ter sido uma cara meio de terror, meio de surpresa. Então o povo fica tão impactado com o fato de ter caído realmente fogo do céu, de ver que um Deus realmente responde às suas orações, que ele se dobra de joelhos e grita que só o Senhor é Deus, o Senhor é o Deus de Israel, o Deus de Israel é o Deus da nossa vida. E em meio àquela situação de frenesia ali, de quebrantamento, de mudança de vida, de restauração na caminhada com o Senhor, Elias vem e orienta o povo a fazer algo muito difícil. Elias vira e chama o povo para uma empreitada de morte, para matar todos os profetas de Baal. E como melhor exemplo de massa motivada, o povo que agora serve ao Senhor, que até então servia a Baal, né? Agora serve ao Senhor e fala, então vamos lá, vamos matar esses caras de Baal, porque Baal é ruim, Deus é que serve. E o povo corre, persegue, oprime e mata os profetas de Baal naquele dia. Então, a gente chega ao nosso texto de hoje, primeiro livro dos Reis, 19, versículo 1 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor.
Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Somente até aqui hoje. Já vou antecipar para você que é ansioso, eu sei que a gente tem muita gente ansiosa aqui, né? Nós vamos continuar exatamente desse ponto no domingo que vem. Então, não precisa ficar preocupado, você vai saber como é que acaba essa história, tá? Mas uma coisa de cada vez. Vamos observar o que Deus separou para a gente nessa manhã. Depois de uma série de eventos extraordinários, vem a hora de compartilhar com a rainha sobre o que aconteceu. Porque, como eu falei, capítulo 18, aconteceu tudo aquilo, fogo do céu, perseguição, Deus se manifestando, volta a chover na terra, tudo começa a acontecer de extraordinário, o rei olha para tudo aquilo, volta para casa e ele tem que prestar contas à rainha. Ele vai dizer o que houve, agora ele vai narrar tudo que ele viu. Pense você, né? E aí eu quero que você seja sincero com o seu coração. Se você estivesse no lugar de Acabe, viu tudo isso acontecer, o que você diria para sua esposa, meu irmão, minha irmã? Quer dizer, meu irmão, né? Minha irmã para o seu marido. Por onde você escolheria começar a narração dos fatos? Para mim, quanto mais extraordinário é anterior na hora de narrar, né? Olha, aconteceu fogo do céu, também choveu, também aconteceu um monte de coisa. O Deus de Israel, o verdadeiro Deus, havia impactado todo o povo lançando fogo. Tal feito deixou o povo impactado ao ponto de imediatamente se submeterem a esse Deus. O próprio Acabe fica balançado com aquilo, dizendo, caramba, realmente, será que esse é o Deus maior que todos os deuses? Tal sentimento os fez perseguir e matar os profetas de Baal. Só porque Elias, o homem que chamou fogo do céu, disse que era isso que tinha que ser feito. Deus parecia estar movendo o coração do povo na direção de uma restauração completa. Ao ponto da gente poder, sim, e aí não sou só eu, diversos estudiosos desse texto vão dizer que a gente percebe que alguma coisa acontece na mente e no coração de Acabe nesse capítulo 18. Ele fica meio, né, aceitando as coisas que Elias vai dizer. Primeiro ele vê aquela situação dos profetas, depois ele acompanha Elias até um segundo lugar para poder orar e ver a chuva voltar sobre a terra. E nesse lugar onde Elias ora, ele contempla a chuva que não acontecia durante tantos anos, como a gente falou nos últimos domingos, tempos duros de seca. A chuva voltar a acontecer por causa da oração de um homem. Tudo isso diante dos olhos do rei. E onde estava o foco da narrativa de Acabe para sua esposa? Olha para o versículo 1. Olha que cara sensacional. Ele chega lá e, como melhor exemplo de criança pirracenta, ele fala: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Acabe era nada mais, nada menos do que o grande rei de Israel. Todo o poder de governar a nação, o reino, estava sobre as mãos de Acabe. E como nós já falamos anteriormente, o cara parecia ser um extremo estrategista político, uma referência na região, tanto que o reino de Israel tinha prosperado financeiramente. Tinha crescido, tinha se expandido, tinha agora acordos com vários povos ao redor. Mas, nesse processo de expansão, Deus havia sido excluído da participação naquele reino. Acabe tinha decidido perseguir e matar profetas e adoradores do Deus de Israel. Afinal de contas, como a gente também já falou, um Deus que exige tanta atenção para si não tem como ficar ali competindo com o rei. O rei quer ser o centro das atenções. E para esse rei, Israel agora pertencia a Baal e não ao Senhor. Uma figura que parecia mais imponente com relações com as mais regiões ao redor. Então fazia mais sentido adorar um Deus que todo mundo adora do que um Deus que só a gente adora. Esse rico e poderoso Deus
vê diante dos seus olhos o impossível acontecer. Seus joelhos tremem, sua boca fica seca, seu semblante fica afetado. Que Deus poderia ser tão poderoso para fazer aquilo acontecer? Que Deus é esse que manda fogo do céu, que faz a chuva voltar? Mas ao invés de olhar para esses feitos de Deus, Acabe prefere focar nos feitos de um homem que pode se tornar um competidor para ele. Como assim um homem começa a se tornar referência no meu povo, no meu país? E como a gente falou, né? Do maior exemplo aí de reclamão, de criança pirracenta, insegura, o todo-poderoso rei de Israel resolve reclamar nos ouvidos da rainha. Veja, minha rainha, que miserável, olha o que ele fez. Está querendo ficar famosinho e postou no Instagram que orou e desceu fogo do céu. Alguns dos grandes estudiosos desse texto vão dizer que é possível definirmos Acabe como um verdadeiro representante político da atualidade. Ou seja, Acabe era a melhor expressão de um camaleão. Deus fez algo extraordinário, Acabe entra no povo ali e diz: glória a Deus, louvemos ao Senhor. O profeta foi orar, vamos acompanhar o profeta, né? Vamos ver, vai vir coisa boa aí, né? Se já veio fogo, vamos ver. E o profeta orou, choveu, louvemos ao Senhor. Mas, na hora de voltar para casa, ele não tinha como manter essa posição lá, porque lá ninguém adorava o Senhor. Então Acabe chega em casa e, como aí é de comum acordo que o poder e a expressão de Jezabel era maior dentro de casa, que era a rainha de Acabe, uma vez que ele volta ao lar, Acabe volta a se conformar com as influências e escolhas das pessoas que o cercavam. Ele se adapta e tudo que ele viveu com o Senhor fica no passado. Nenhum daqueles acontecimentos pareceu ser suficiente para convencer o coração de Acabe que Deus realmente era Deus. Ele era o Senhor sobre todas as coisas. E isso acontece, meu irmão, porque as idolatrias do coração são tão profundamente arraigadas à nossa alma, que a gente vive uma vida acorrentada a elas, que mesmo diante de situações incontestáveis de que Deus continua na direção, as nossas crenças, os nossos desejos, as nossas vontades continuam se expressando com mais intensidade do que a nossa fidelidade a Deus. Mais intenso e mais forte que qualquer evidência que Deus possa colocar diante dos seus olhos. Mesmo que você veja fogo dos céus, não é o suficiente. Mesmo com o retorno das chuvas e da possível provisão de novo à nossa casa, seu coração foi como uma terra seca, descrita por Jesus lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8, onde Jesus diz: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Os lampejos de esperança, a mensagem de salvação, a verdade sobre quem é o Deus sobre todas as coisas tinha sido exposta para Acabe. Mas o coração dele era exatamente como essa terra seca. Essa mensagem de esperança bateu, ficou um pouquinho ali e não prosperou. Porque esse rei não reinava sozinho. Sua rainha exercia grande poder e influência no seu reino, grande poder e influência no seu coração. E ela certamente não deixaria barato essa ação do profeta. Como ele ousa desafiar os grandes profetas de Baal. Como ele foi capaz de perseguir e matar homens tão preciosos. Esse profeta tem que pagar com a vida. Elias tem que morrer. E é interessante quando a gente presta atenção no que o texto está dizendo para a gente, né, nesse capítulo 19, porque a gente não sabe, evidentemente, o porquê de Jezabel não ter simplesmente escolhido pessoas e dito: vai lá agora e mata o profeta. A gente acabou de ler, não foi isso que ela fez. Ela pega e diz: manda avisar a ele que até amanhã ele vai morrer. E uma grande possibilidade defendida em relação a estudos da cultura, né, hebraica, é que a rainha Jezabel preferiu desmoralizar o profeta do que simplesmente eliminar o profeta da terra.
Era mais relevante nesse momento da história provar que aquele homem que parecia tão importante, tão imponente, tão poderoso, ia fugir diante de uma ameaça de uma mulher. Ela precisava acabar com aquela imagem, mais do que matar um homem e criar um Marte. De maneira que o intuito dela é demonstrar, se você pôde fazer tudo isso mesmo, quero ver agora você ter poder de fugir das minhas mãos. Prova que você é mais poderoso que eu. E nesse sentido, meu irmão, minha irmã, ela é extremamente bem-sucedida. O profeta é dominado por medo e foge sem nem pestanejar. Ele fica desesperado. Vemos agora o tamanho pânico que domina o coração de Elias. Ele foge e foge para muito longe. Ele opta, inclusive, no caminho, ele está tão perdido e desolado, ele vê que realmente chegou ao fim do poço ali, que ele fala para o aprendiz dele, cara, segue tua vida, entendeu? Vai em outra direção, porque eu estou perdido, então é isso mesmo, vai você para aquele caminho que eu vou para cá, que é o meu fim. E então ele entra no deserto. E tudo que ele consegue desejar para si é a morte. E ele pede a morte. Parece que o poder da rainha havia se mostrado superior a tudo que Elias conhecia. É nesse momento que vemos a brilhante caminhada de Elias começar a desmoronar diante dos seus olhos. O poderoso profeta desafiar o poderoso rei do momento, o rei de Israel, foge diante do poder da rainha. E então, o profeta se vê completamente dominado pelo desejo da própria morte. E essa é, sem dúvida nenhuma, uma das experiências a acompanhar todos os grandes líderes ao longo da história. Porque, pensa comigo, mesmo os profetas, mesmo os pastores, mesmo os homens e mulheres fiéis e comprometidos ao Senhor, diante do momento que nós somos instrumentos incríveis na mão de Deus, vendo a coisa acontecer como Elias fez, é algo maravilhoso, irmãos. Mas no momento em que ele é desafiado por uma força que ele não tem como enfrentar, ele sente o seu joelho tropeçar. Ele sente as suas próprias fraquezas. Ele sente a sua própria vulnerabilidade. Ele foge. Essa fuga é símbolo do fracasso desse profeta. Como não desejar a morte diante da maior evidência de que você falhou com Deus? Como Deus, que fez tantas coisas, usando tanto poder para chamar a atenção das pessoas para você, vai te perdoar? Olha o que você fez. Você fugiu. Como Deus poderia perdoar tal desobediência? É possível pensarmos que até esse momento da história de Israel, o povo aguardava a vinda do Messias prometido. Tudo que tinha sido revelado para Elias é o que a gente vai vendo nas histórias do Antigo Testamento até esse período aqui. Ele não conhece Jesus, ele vive a expectativa de que virá o Messias que vai resolver o problema do povo. Um homem ainda mais especial que Moisés, um homem extraordinário que vai fazer a diferença, que vai realmente nos reconectar a Deus. Um homem que vai trazer no coração do povo a verdadeira chama de adoração ao Senhor. Essa é a promessa e Elias crê nisso. É possível que a partir dos feitos extraordinários, não só ali no povo, né, Elias pode sim ter se deixado levar pela ideia de que ele pudesse ser esse homem. O Messias prometido, o cara que está fazendo a diferença na história do povo de Israel. Olha para tudo que ele fez. Olha como pode estar agora o povo, graças à ação de Elias. Talvez tal ideia tenha entrado no coração dele, sim. Eu estou sendo a solução. E se Deus era tão poderoso nele, meu irmão, minha irmã, como dizer para ele que ele não era esse Messias? A resposta está exatamente nesse momento de fuga. Essa fuga entra como um verdadeiro divisor de águas nessa possibilidade da história. Porque se ele havia falhado como esperança de Israel, como que ele podia ser o Salvador? O Salvador prometido era alguém que ia resolver todos esses problemas.
tomado pela necessidade de salvar o povo de Deus, de seus próprios pecados, sim, das suas próprias mazelas, Elias esqueceu que ele mesmo precisava ser salvo por alguém, por mais separado e santo que ele fosse. Reconhecer que ele não foi tudo o que era necessário era o primeiro passo para isso. Elias estava há anos sozinho, e a gente veio falando, história após história, da caminhada dele. Ele se relacionou por algum tempo com poucas pessoas e passou muitos espaços de tempo sozinho, sendo alimentado pelos corvos, em cavernas, no deserto. Ele parecia não ter com quem compartilhar a sua jornada. E é quando o profeta se sente abandonado e diante da morte, se sentindo incapaz de salvar sequer a própria vida, dominado pela ideia de que ele falhou, como todos os profetas que vieram diante dele, que nós vemos um novo momento dele com Deus. Versículo 4. É quando Elias diz: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Nem mesmo as suas grandes obras poderiam salvá-lo, porque ele falhou com Deus e Deus não brinca. Então não havia mais qualquer esperança para ele. Não havia mais qualquer esperança para Israel. Se mesmo todo aquele agir de Deus acabou ali e ele falhou, quando os falsos profetas salvadores falham, quando as falsas esperanças se esvaem, vemos mais uma vez Deus se revelar com poder e graça. Jesus Cristo é o único Messias prometido, o único e verdadeiro Salvador intervém na história, revelando cuidado e renovo para o sofrido profeta Elias. E é maravilhoso, irmãos, percebermos que ele não aparece dando um sermão em Elias. Ele não vem dando a bronca: oh, cara, tu tá de brincadeira, né? Te dei poder, te fiz grande e tu foge. Não. Ele aparece lhe trazendo provisão e lhe apontando a direção para retornar ao caminho. Os versículos 5 e 6 nos mostram exatamente essa ação de Deus na história de Elias. Um Deus que vem ao encontro do seu profeta, lhe dando todo o aconchego necessário, de maneira que ele é reabilitado para voltar à sua missão. Então Elias recebe a primeira oferta. Você viu aí? A pessoa aparece, acorda ele depois do soninho no deserto, que deve ser uma maravilha dormir no deserto, né? Ele come, bebe, e o que Elias faz? Dorme de novo. Ele parece estar tão fechado na sua autocomiseração, tão tomado pela sua falha e pela sua pequenez, que parece ignorar o que acabou de acontecer. Ele estava no deserto, cara, sozinho, no calor, com fome, achando que ele está ali, vivendo os últimos momentos da vida. Alguém aparece, traz água, comida e o chama de uma forma carinhosa para se alimentar. O cara olha, se alimenta, bebe, vira para o lado e dorme. Meu irmão, eu não sei que paz é essa, ou que conflito é esse que ele está vivendo, né? E é bem provável, meu irmão, minha irmã, que se você já falhou alguma vez com Deus, você entenda bem o que está acontecendo dentro do coração de Elias. Você entenda bem o que a gente está falando aqui. Ele estava recebendo tudo que ele precisava, mas ele não percebia. A falha dele era tão maior diante dos seus olhos que ele não conseguia conceber a possibilidade de continuar no caminho. Para ele, continuar no caminho ia precisar de algo muito extraordinário. E é o versículo 7 que coloca Elias de novo no seu lugar. Não pelas suas forças, não pela sua até então reconhecida ousadia de encarar qualquer um ou qualquer coisa em amor ao Senhor, mas a compreensão de que o Senhor, o Deus de Israel, caminha com ele. Deus tinha chamado Elias para uma missão. Deus tinha sustentado Elias até aqui. E Deus o chamava a retornar nesse caminho. Mas essa força, meu irmão, minha irmã, ela é incrível. Tira o profeta desse estado ali, ele come, ele bebe, ele agora tem energia o suficiente para caminhar por 40 dias e 40 noites. E essa força leva o profeta para onde? Para voltar lá e encarar o rei, né? Não. Para onde?
para uma caverna. E aí é aquele momento que a gente vai ver diversos estudos falando sobre a depressão de Elias. Meu Deus, que homem depressivo, não é possível. Um homem viu Deus, um homem presenciou essas coisas, um homem acabou de ser alimentado no meio do deserto, recebe força para caminhar 40 dias e 40 noites e agora, ao invés de ir para um lugar útil, ele parece fugir de novo. Não é possível. Mas pensa um pouquinho na sua vida. Quantas e quantas vezes, diante dos mesmos desafios, você falhou? Quantas vezes você olhou para situações e falou, não, agora eu não caio mais não. Agora não tem como eu errar. Eu já aprendi a minha lição. E quando você vê, você já meteu o pé pelas mãos. Você já brigou de novo. Você já reclamou de novo. Você já difamou de novo, já mentiu de novo, já olhou o que não devia olhar. Quantas e quantas vezes Deus cuidou de você e te reabilitou a caminhar e ainda assim você não foi para onde tinha que ir? Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes isso tem acontecido agora na sua história? E aí a gente precisa lembrar o que o apóstolo Tiago destacou para a gente. Elias era um homem como eu e você. E mesmo quando somos cuidados e amados, parece que tudo o que queremos é nos fecharmos e ficarmos envoltos no nosso próprio pecado. Afinal de contas, já pequei mesmo? Agora? Isso fica ainda mais claro quando vemos a resposta que Elias dá para Deus sobre o motivo dele estar dentro da caverna. E se você prestou atenção, ele fala assim uma verdade parcial para Deus. Porque parece que ele está sendo sincero de coração ao ouvir Deus perguntar para ele o que ele está fazendo ali. E ele dá essa resposta. Versículo 10. Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Agora parece que, embora Elias entenda a sua pequenez, entenda a sua limitação, entenda o seu lugar, o coração do profeta parece tender a um certo vitimismo. Porque, afinal de contas, ele fez tudo o que estava ao alcance dele. Mas esse trecho nos revela algo profundamente precioso na nossa caminhada com Deus. A necessidade que eu e você temos de comunhão. Uma comunhão que entre na nossa vida e na nossa história, nos ajudando a regular a nossa direção. Elias, como a gente falou, passou anos sozinho, longos períodos sozinho. Primeiro sendo alimentado pelos corvos e agora ele estava sozinho em sua fuga de novo. Mais uma vez ele tinha comida, mais uma vez ele tinha bebida, mas o que ele não tinha era alguém para caminhar com ele, alguém para renovar as forças dele, dizendo, vamos lá, garotão, segue em frente, caiu, doeu, levanta e segue em frente. Ele não tinha quem caminhasse ao seu lado, porque ele abriu mão até mesmo disso na jornada. Já que até mesmo seu discípulo tinha sido dispensado, já que ele estava indo para a morte. As idolatrias dos nossos corações adoram meias verdades. Por isso é possível que você tenha olhado para o que Elias acabou de falar aqui e falou, mas ele só falou verdades para Deus. Porque se a gente vem lendo a história de Elias até o capítulo 18, no último versículo, certamente essa frase da resposta de Elias é correta para o Senhor. Porque realmente tudo que está escrito ali mostra que Elias era um cara extremamente zeloso pelo Deus de Israel. Mas seus últimos atos provam o completo oposto. Ele abandonou o seu posto de profeta. Ele abandonou a posição de referência do povo de Israel como homem de Deus. Ele desistiu da missão e fugiu para salvar a própria vida. Ele mostrou que o que ele amava, em primeiro lugar, nesse momento, era o seu próprio coração. Elias aparentemente tinha perdido, ainda que não todo o zelo por Deus, mas em benefício próprio, ele tinha preferido esconder uma parte desse zelo ao Senhor. Também podemos dizer que o mesmo acontece com relação a acreditar que é o último dos moicanos, né? Afinal de contas, Acabe tinha matado um monte de profeta ali em Israel. Então, só eu sobrei. Só eu
poderia ser a grande esperança de Israel. E se eu sou o último dos profetas, o homem que fez um monte de coisa extraordinária, e nem eu dei conta? E por fim, a gente vê a questão da perseguição. Porque não era, na verdade, o povo de Israel que perseguia Elias para o matar. Mas quem perseguia Elias era a rainha. O povo tinha visto quem ele era. O povo tinha ouvido sobre os seus feitos. Tinha visto o que Deus fazia através de Elias. Tinha visto que o Deus de Elias era um Deus incrível e poderoso. Inclusive reconhecendo Deus como Senhor. Não que isso tenha sido suficiente para transformar as suas vidas. Mas eles viram, eles entenderam. E eu não estou dizendo que Israel havia milagrosamente retornado para o Senhor. Mas precisamos ver as faces de cada um dos poderes que pareciam reger o coração do profeta. E o medo da rainha, meu irmão, minha irmã. O medo do poder que essa mulher tem, que essa influenciadora, né, digital do período tinha sobre as pessoas era tão grande que ele maximizou a perseguição dele, colocando como se não houvesse mais lugar na terra para onde ele pudesse fugir. E é então que Deus, de novo, vem a Elias e chama Elias para a sua presença. Vem cá, Elias. Vem cá, meu garoto. É então que Elias se revela. É então que Deus se revela aos olhos de Elias. Não das maneiras extraordinárias e surpreendentes que ele tinha feito antes, mas da forma mais sutil e delicada possível. Similar ao que tinha feito no deserto. E Elias não tinha entendido a mensagem. Similar ao que ele fez em outros momentos da jornada de Elias. Providenciando tudo, cuidando de tudo. Deus mostra que sempre esteve com Elias, revelando-se numa leve e suave brisa. Com todos esses detalhes em mente, eu quero te convidar a refletir sobre o seguinte tema, para a gente aplicar tudo isso agora à nossa vida. Nosso tema é, preparado aí, pessoal do núcleo? O poder do rei. Ao estudarmos esses livros de reis e crônicas, nós temos frequentemente apresentado como tais livres representações de uma fuga da esperança em Deus para uma esperança baseada no que os reis poderiam oferecer, certo? Dúvidas para alguém aqui? Amém. Então, pensar sobre o poder do rei, em primeiro lugar, precisa ser partindo de uma análise do poder do rei específico de Israel no momento, que é o rei Acabe. Começamos hoje falando sobre como o rei Acabe era poderoso e ao mesmo tempo escorregadio. Ele era o verdadeiro camaleão, se adaptando de maneira incrível a qualquer situação. Volátil, maleável, Acabe se saía muito bem, tanto no meio do povo de Deus, quanto no meio do povo pagão. É importante reafirmar que, segundo tudo que encontramos nos livros de Reis e Crônicas, Acabe não apresentou qualquer compromisso com Deus, mesmo nos momentos em que ele parecia estar louvando o nome do Senhor ali. No capítulo 18, ele parece até dar alguns sinais de que alguma coisa possa estar acontecendo. Mas seu intuito é revelado quando a gente entra no capítulo 19, que foi o que a gente começou a ler hoje. Ele revela para a esposa dele o que é mais importante. Mataram os profetas de Baal. Ele não quer abrir mão do seu status e da sua posição social. E esse é o nosso primeiro ponto. Anota aí. Eu tenho o poder. É quase o He-Man, né? Eu tenho a força. Mas eu tenho o poder. Eu tenho o poder do rei. Como alguém pode se levantar contra mim? As pessoas têm que me respeitar. Esse profetinho aí tem que me respeitar. Eles precisam me reconhecer como rei. Irmãos, esse é um dos desejos mais latentes nos corações dos seres humanos. No meu coração é, e eu sei que é no seu coração, porque a Bíblia nos diz que esse é o principal desejo do nosso coração. Adorar. E nessa ânsia de adorar, olhar para um poder que pode ser meu e de mais ninguém, de que eu posso não só me adorar, mas ter a adoração de outras pessoas, cara, parece ser algo incrível a se dominar.
mesmo a menor e mais nova criança. Basta ela ser impedida de fazer alguma coisa que a resposta do seu coração é: eu vou crescer um dia e você vai ver só. Eu vou crescer um dia e eu vou sair da sua casa. Eu vou crescer um dia e eu vou fazer tudo o que eu quiser. Coitado, né? Eu vou crescer um dia e meus pais não vão ter mais poder sobre mim. Desejamos ser logo donos dos nossos próprios narizes. Desejamos reinar absoluto sobre a nossa vida, porque ninguém pode ter o mesmo poder que eu. Ainda que nesse reino eu precise constantemente negociar e renegociar os termos. Acabe, o rei escorregadio, carregava a mesma semente que eu e você. Essa semente de nos tornarmos um falso rei e uma falsa rainha. Semente que nos foi lançada lá no Éden, pelaquela maldita serpente. Quando ela se aproxima de Eva e coloca a dúvida no coração dela sobre a quem ela devia obedecer. Se ela devia obedecer Deus, o Senhor, Criador de todas as coisas, ou se ela desejava seguir o seu próprio caminho, como rainha do seu coração. E qual foi a resposta de Eva? Eu tenho o poder. Eu posso decidir. E eu escolho continuar com o poder nas minhas mãos. Meu corpo, minhas regras. Minha vida, meu reinado. Aqui eu sou o único que manda. Ninguém mais pode interferir. Eu e de novo eu. Só eu importo. Somos capazes de fazer até mesmo atrocidades e justificar dizendo que não importa o que vão pensar de mim, pois Deus conhece o meu coração. Lá no fundo eu tinha uma vontade de fazer o bem. Fiz um estrago danado, mas Deus sabe das minhas limitações. Toma vergonha. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você por todas as vezes que a gente pensa algo desse tipo. Mas assim como vimos a semente da esperança lançada no coração de Acabe, graças a Deus temos as mesmas sementes lançadas em nossos corações nessa manhã. O Deus de Israel, o Deus de Elias, o nosso Deus está aqui. Ele chamou você para essa conversa pessoal contigo. Ele se revela diante dos seus olhos mais uma vez, te lembrando que existe esperança, ainda que você tenha vivido reinando absoluto no seu coração. Ele tem renovo para você. Um renovo de caminhada com Ele. Uma vida onde não precisamos de nenhum outro rei que seja diferente de Jesus. Uma vida onde podemos ter a plena convicção de que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Uma vida dentro do maior e melhor reino de todos os tempos. O reino de Cristo. Mas se eu tenho poder, e se o eu tenho poder é essa força tão intensa no meu e no seu coração, talvez você pense que, uma vez rendido aos pés da cruz, não existam mais lutas para você. Acabou. Já entreguei nas mãos de Deus, então já sou servo do Senhor. Afinal, quem se levantará contra o ungido do Senhor? Porque se eu tenho realmente embalado na fé e estou caminhando com Deus em jejum e oração, como a gente falou ontem, né? Acordando 3 horas da manhã para orar e lutar contra os portais do inferno. Se eu sou esse cara brabo que faz a diferença no mundo, ninguém pode me parar. Tá certo isso? Completamente errado. E é aqui que mora um grande perigo para nós cristãos, que é o nosso segundo ponto. Eu sou a esperança. Eu sou a esperança. Irmãos, a cada dia que passa lidamos com um número ainda maior de falsos messias. De líderes políticos a grandes empresários. De Ike Batista, quem é um pouquinho mais velho, né? Vai lembrar do Ike Batista e o grande ícone que ele seria para o Brasil. Ele era até o anticristo naquele período, né? Agora o anticristo é o Elon Musk, né? Então, que é a grande esperança do mundo para muita gente. Veja bem, nosso Deus é tão tremendo e tão poderoso que Ele pode usar qualquer um, inclusive o Ike Batista, inclusive o Elon Musk, inclusive você. Ele usa até homens maus, mesmo homens mentirosos, ladrões, podem ser poderosas e preciosas
instrumentos na mão do Senhor. Ou seja, se até Acabe pode ser usado para ser bênção para Israel, como não valorizar os Elias da vida? Não se deixe enganar. O fato de recebermos o privilégio de carregar as boas novas de esperança não faz de nós a verdadeira esperança de ninguém. Você não é a verdadeira esperança de ninguém. Mais uma vez, isso está conectado à idolatria do meu e do seu coração. A gente quer estar nesse status de, já que o outro está tão perdido e eu conheço a verdade, eu sou o grande herói que vai mudar aquela história. Acabe corre para reencontrar a sua esperança. Aonde? Nos braços da sua esposa. Jezabel corre para eliminar a esperança que parece ser uma esperança que concorre com ela, que é eliminar Elias, desmoralizar Elias. Elias corre para salvar a sua última e verdadeira esperança, que era o seu próprio umbigo. 3 personagens, 3 esperanças distintas no poder político, na autoridade de eliminar concorrentes e na busca de salvação própria. E apesar da dedicação de cada um desses personagens nessa busca por esperança, todos falharam. Porque nenhum deles entendia a verdadeira esperança que passava diante dos seus olhos. Por mais que Elias tivesse se aproximado muito disso, ele também havia sido afetado pelas próprias idolatrias do coração. Mas assim como falamos sobre a oportunidade de sermos renovados, uma vez que somos inseridos no reino de Cristo e do seu amor, precisamos olhar para o que também precisa preencher o nosso coração, uma vez que conhecemos a verdadeira esperança e que sabemos que não somos essa verdadeira esperança. Preste atenção, você jamais dará conta sozinho. Você não é capaz de dar conta sozinho. A diferença do rei dos corações fica evidente quando vemos a resposta para isso. Porque se Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele é o rei, podemos dar graças a Deus porque não estamos sozinhos. Já que eu não dou conta sozinho, louvado seja Deus que o Senhor está comigo, porque Ele dá conta. Pois Ele é o rei, não eu. Sabe aquela situação que você olha, não vê solução e você fala, ok, mas para Jesus tem solução. Mas se você ou se eu continuamos nessa posição, ainda que Jesus faça parte da nossa vida e da nossa jornada, nossa esperança vai continuar centrada no que nós somos capazes de fazer, no que nós daremos conta, no que nós conseguimos conquistar, no que nós conseguimos produzir. E meu irmão, se essa é a sua vida, saber que não dá conta é terrível, é assustador. Porque se a sua força não é o suficiente, se a sua vontade não é o suficiente, se a sua perseverança não é suficiente, como que você vai resistir ao dia mau? Porque você olha para o que você faz e para o que você deixa de fazer. Como se isso fosse determinar realmente o futuro da sua vida. E ao longo desse processo, acaba perdendo o que há de mais precioso na caminhada com Cristo. Não como mais um apetrecho ali, mas como o rei do seu coração. O verdadeiro conhecimento da graça precisa ficar claro diante de nós. Elias não foi escolhido por ser o melhor homem de dentro de Israel, nem usado porque era o melhor profeta daquele momento. Elias foi escolhido para que a glória de Deus se revelasse nele, apesar do sem vergonha que ele era. Ele era um homem como eu e como você, por isso que eu posso dizer que ele era sem vergonha. Tinha medo, tinha fraqueza, tinha inseguranças, tinha as suas próprias dificuldades, muitas delas muito piores do que eu, Felipe, sou capaz de conceber. Como Deus também colocou forças em mim e em você, maiores do que as que Ele colocou em outras áreas da vida de Elias. Ele era um homem exatamente como nós. E ainda assim, foi uma ferramenta nas mãos de um maravilhoso Deus. Deus, o Deus de Israel, o nosso Senhor revelado, Deus encarnado, Jesus Cristo, Ele sim é a esperança de todas as nações. Eu tenho o poder
Seu coração vai continuar gritando isso diante de você todos os dias, do primeiro momento até o último, querendo provar que você dá conta sozinho. Eu sou a esperança. Algumas das suas vitórias e conquistas vão te fazer acreditar nisso. Eu agora estou... É ali, ó, Jesus Cristo, Felipe Tavares e talvez Jackson, se ele tiver jejuado essa semana. Mas todas essas afirmações são falsas. Todas elas são mentira. Eu não tenho poder e eu não sou esperança nem do meu próprio coração. Ainda que algum poder seja colocado nas minhas ou nas suas mãos, é para a manifestação do verdadeiro poder de Deus e não para a sua glória. Assim como se alguma esperança passar pela nossa história, é devido ao desejo dele revelar o seu maravilhoso plano para você e para as pessoas que te cercam. Então, como evidenciar de maneira correta o poder do rei? Título da mensagem de hoje. Olhemos para os nossos últimos versículos aí, o finalzinho. Versículos 11 e 12. Disse-lhe Deus, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. É extremamente importante olharmos para esse texto com toda a atenção devida. Ele nos mostra algo precioso na compreensão do profeta. Deus se manifesta de formas incríveis e não abandone a ideia que Deus é extraordinário. Deus tem feito coisas muito incríveis no nosso meio, de livramentos extraordinários, de câncer que desaparece, de renovo de vida, de mudança, de porta aberta onde ninguém achava que ia abrir mais. Ele continua fazendo coisas incríveis. Ele usa vento, ele usa terremoto, ele usa até fogo se ele quiser. E ainda hoje ele é o mesmo Deus que faz esses feitos. Mas jamais podemos esquecer dos Deus das pequenas e delicadas coisas. O Deus que apareceu no deserto para alimentar Elias, onde ninguém via, onde ninguém ia falar glória a Deus, chegou comida. Nem Elias tinha força para isso, de tão preso nas próprias coisas ele estava. Deus estava ali, alimentando, cuidando, renovando. O Deus que renovou as suas forças, ainda que as suas forças tenham sido usadas para fugir. Mais uma vez, o nosso Deus do impossível também é o Deus das coisas triviais e ordinárias do dia a dia. O Deus que se alegra com a sua confissão de fé diante dos seus amigos, que se alegra com a sua compreensão de que você é um missionário e precisa fazer diferença por onde você passa. Mas é o Deus que também se alegra quando você levantou hoje e arrumou a sua cama. O que quer dizer que Deus está muito triste se você saiu sem fazê-la. O Deus de poder de coisas incríveis, irmãos, é o mesmo Deus do poder da brisa suave. Meu irmão, minha irmã, que não sejam precisas coisas extraordinárias para abrir os seus olhos, para te lembrar de quem o nosso Deus é, de quem você é na caminhada com Ele. Deus pode sim e Ele faz sim. Mas que a simples, boa e operosa palavra do Senhor seja tudo o que o seu coração deseja. Que você não se prenda em sinais, Senhor, que o céu se abra, que a luz bata a 45 graus na minha janela para eu saber se é para casar. Mas que você abra a Bíblia e pergunte, Senhor, o que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer que eu faça? Como o Senhor quer que eu viva? Como eu posso mostrar a verdadeira luz, a verdadeira esperança, o verdadeiro poder para as pessoas? E então responda as suas dúvidas com a palavra. Pois é essa palavra que tem poder para nos livrar de nós mesmos e dos nossos desejos pecaminosos. É essa palavra que tem poder de nos trazer de volta ao arrependimento, de volta ao renovo com Deus. Pois somente essa palavra pode nos fazer viver o que a gente diz tanto sobre vida em abundância. Apesar de
tudo que já fizemos, apesar do que cada um de nós já fracassou e onde fracassou, apesar de fracassos passados, fracassos presentes e até dos fracassos futuros. É dessa palavra que emanará a vida que o autêntico membro do reino de Cristo precisa para seguir em frente. Você não pode sair daqui sem essa certeza. Jesus Cristo, Deus vivo e verdadeiro, o Deus que se encarnou e por amor deu a vida, e por amor derramou o seu precioso sangue e pagou o preço da sua libertação do pecado. Jesus Cristo, o primeiro a ressurgir dos mortos para sempre, que abre a porta para que eu e você um dia tenhamos a certeza que também ressuscitaremos. Ele é o único Salvador que existe. Ele é o único Messias que dá conta de todas as coisas. Nele há e sempre haverá esperança. Dele, o nosso verdadeiro Rei, seja a honra, o domínio e o poder pelos séculos dos séculos. Que nessa manhã, essa mensagem tenha entrado no seu coração e que ela tenha incendiado a sua vida e tenha te feito pelo menos sair daqui com a certeza que existe um Rei que não falha. Não importa as demandas do seu coração, Ele dá conta de todas elas. Vamos orar? Deus, nós somos tão falhos, Senhor. Tão fracos. Continuamente a nossa própria fraqueza nos faz tropeçar. Senhor, a gente entra em desespero por tantas coisas. A gente diz crer no Senhor, mas basta um aperto na nossa história e a gente já fica desesperado. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a confiar no Senhor como Rei da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a ter o Senhor como nossa rocha inabalável, onde a gente sempre terá segurança, onde sempre teremos alimento, renovo, cuidado, carinho, Senhor. Ajuda-nos nessa manhã a ouvir a Tua voz e entender que há a possibilidade de começarmos tudo de novo contigo. E que assim, Senhor, a gente experimente todos os dias o renovo vindo dos céus. Em nome de Jesus. Amém.